Bom dia, meu nome é Jasmine Moreira, eu sou estudante do 5º ano de Medicina e eu vou apresentar hoje um trabalho sobre sífilis congênita. Então, antes de mais nada, antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou ilustrar com um caso clínico a identificação do paciente. Então, ela é uma primigesta de 38 semanas, ela é procedente de São Bernardo do Campo, ensino superior completo, e ela chega com uma queixa de duração de contração a 2 horas. Porém, de HPMA dela, então, ela tem 38 semanas, a entrada no PS, queixando-se de contrações uterinas a 2 horas, relata que estava no banho quando iniciou essas contrações, relatou como é as contrações, que são 2 a cada 10 minutos, mas não soube relatar a duração e decidiu acabar ligando para a sua obstetra, que informou que ela deveria ir para o PS, relatou que ela estava com 30 semanas de gestação, quando apresentou então uma lesão única, indolor, com fundo branco, eritematoso, bordas endurecidas, mas que desapareceu espontaneamente e acabou não querendo procurar médico, pois achou relevante, né, tirar apenas uma foto e mostrar para a obstetra na próxima consulta. Então, com 36 semanas de gestação, ela relatou que apareceu umas lesões exantemáticas e papulosas, e imediatamente acabou procurando o PS, onde foi diagnosticada com sífilis materna. O plantonista prescreveu então a penicilina G-benzatina e ela fez o tratamento. Então, aqui tá as lesões da sífilis primária, quando ela relatou que precisou tirar foto, que acabou não procurando o PS. Foi uma lesão única, indolor, fundo limpo, eritematoso, bordas endurecidas. E aí aqui a gente tem algumas informações sobre ela. Então ela tá com a pele anexos mesmo de uma gestante, com cloasma, linha nigra, ela tá com telangiectasias em mamas. Então assim, nada muito digno de nota em relação à patologia, mas sobre a gestação. Ela teve então sífilis primária com 30 semanas de gestação, nega medicamentos de uso, nega usos de drogas, álcool, tabagismo, e aqui tá os hábitos alimentares dela. Então, ela tem uma refeição saudável, frutas no café da manhã, uma alimentação bem saudável para a gestação dela. Aqui de antecedentes familiares, o pai faleceu há 10 anos, de câncer de próstata e a mãe é hipertensa controlada. Quando a gente fala dos antecedentes ginecológicos, então a gente tem a DUM dela, a gente tem essa parte da sífilis primária que eu já relatei, sexarca aos 18, matriarca aos 12, ela tem um parceiro fixo, ela usa um anticoncepcional oral combinado, desde os 18 anos, rompeu, pois ela estava com o desejo de engravidar. Aqui nós temos os antecedentes obstétricos dela, então ela tá com a vacinação em dia, o pré-natal dela foi totalmente adequado. E aqui tá as condutas e os testes sobre sífilis. Então, com 36 semanas foi positivo, realizou as doses da penicilina G-benzatina, mas estava prevista a terceira dose com 38 semanas, só que ela acabou tendo contrações e entrou em trabalho de parto. Aqui o exame físico geral da paciente, assim que ela entrou no pronto-socorro, ela tá reg, né, regular estado geral, orientada em tempo e espaço. Ela tá com uma pressão um pouquinho elevada, mas é super explicado pelo quadro que ela tá com contrações, tá sentindo dor. Aqui, no exame físico-respiratório, tá um pouquinho taquipneica, mas por conta mesmo das contrações, por conta que ela tá sentindo muita dor. Aqui, todo o exame físico-ginecológico dela, ele é envolto para a gestação dela. Então, na expressão mamilar tem secreção láctea, ela tem presença de nodulações e tumorações bilateralmente, ela tem mamas aumentadas, os tubérculos de Montgomery, sinal de Hunter. Então, é tudo voltado mais para a gestação. Aqui a genital externa, mesma coisa. Então, tá tudo voltado para a gestação dessa paciente. Aqui, no toque vaginal desse paciente, a gente identifica, então, um corpo uterino gravídico, obviamente, consistência endurecida, os parâmetros estão livres. Na manobra de Leopold, o feto está em situação longitudinal, posição cefálica, polo cefálico alto imóvel, e está com 4 contrações com durações de 35 segundos em 10 minutos. O deli dela tá mais 2, o colo dela tá fino, centralizado, pérvio para 6 centímetros, com evaecimento, de 80%. Aqui, então, qual é a nossa hipótese diagnóstica, voltando mais para o quadro clínico mesmo? Então, trabalho de parto a termo, porque está com 38 semanas, sífilis materna e a sífilis congênita. Então, quais são as condutas que a gente tem mediante esse caso clínico relatado? O teste rápido para sífilis, o VDRL, uma ultrassom obstétrico e o cardiotoco. Com esses resultados, o VDRL deu 1 para 16,
Na ultrassom deu hepatosplenomegalia, que é um achado de sífilis congênita, e o cardiotoco deu categoria 1, DIP1, BCF tá de 140. Aqui tá o cardiotoco para vocês, o cardiotoco antiparto, com categoria 1, DIP1, tudo bonitinho. E aqui, na evolução dessa paciente, após a internação, anamnese, realização dos exames, ela evoluiu para 5 contrações 10 minutos, duração de 50 segundos, evoluiu para 10 centímetros de dilatação e acabou realizando o parto vaginal. Os dados do partograma dessa mulher, então, a sorologia está positiva para sífilis, a última ultrassom foi com 36 semanas, o pré-natal está adequado, e aqui conta mais ou menos como foi, então, esse parto. Precisou, não pôde, né, ter o contato pele a pele, não teve intercorrências no parto, teve uma placenta única, cordão umbilical normal, e o clampeamento acabou tendo que ser precoce. Então, quando a gente vê esse neonato, ele é um neonato masculino, MEG, ele tá adequado, tá com 3 quilos, o Apgar dele foi 1 para 5 no primeiro minuto, depois 6 para 10 no quinto minuto. Porém, ele vem com um quadro clínico de gemência, palidez, dificuldade respiratória, anasarca, anêmico, ictérico, pênfigo sifilítico e pseudoparalisia de Parrow. Então, é um quadro clínico bem avançado de sífilis congênita. Então, a conduta imediata que tomamos foi o hemograma, uma punção lombar para ver o líquido cefalorraquidiano, VDRL em amostra de sangue periférico, sorologias para hepatite também, e o raio-x de ossos longos. Lembrando sempre que sífilis congênita é notificação compulsória pelo SINAM. Então, aí a gente olha aqui os resultados dos exames, que tudo indicou também para sífilis congênita precoce. O VDRL, a sorologia para sífilis, o hemograma deu um pouco de anemia hemolítica e um pouco de leucocitose, mas a punção lombar deu VDRL no líquor negativo. Aqui, o sinal do raio-x apontam então para lesões líticas, né, bilaterais e mediais, presentes na tíbia proximal pela periostite e metáfises. E aqui a gente tem o pênfigo sifilítico, que está palmo plantar nesse RN, que são as lesões mais precoces, que aparecem com múltiplas lesões bolhosas de conteúdo hemorrágico. Então, aqui, os nossos diagnósticos finais realmente foram trabalho de parto prematuro, sífilis materna e congênita. Então, um desfecho desse caso, tanto da paciente como mãe, e do paciente também o RN. A mãe, ela continuou com o tratamento da sífilis com a penicilina G-benzatina para finalizar as 3 doses, monitorização, acompanhamento do VDRL, e se os títulos se mantiverem baixos e estáveis em 2 oportunidades, após 2 anos, podemos dar alta para a mãe. Já com o nosso RN, ele realizou, então, o tratamento com a penicilina cristalina a cada 12 horas nos primeiros 7 dias de vida. Depois disso, a gente vai evoluir para uma monitorização clínica laboratorial, suporte nutricional devido à dificuldade de sucção e da amamentação. E nesse caso, houve uma evolução muito favorável, com a melhora progressiva dos sintomas, ele vai ser acompanhado pelo especialista. É muito importante ressaltar aqui os riscos associados ao tratamento inadequado à sífilis materna e a importância do acompanhamento regular durante o pré-natal. O manejo precoce é muito importante para a prevenção dessas complicações e tanto para a mãe quanto também para o bebê. A sífilis congênita, lembrando importantemente que é uma doença evitável, infelizmente quando ocorre casos houve falhas terapêuticas e as consequências acabam sendo muito altas. Então aqui eu vou apresentar também um artigo que eu peguei para ver sobre o caso de sífilis e para relatar também sobre toda esse caso clínico e sobre as informações de sífilis materna que eu trouxe para vocês. Eu peguei sobre esse artigo, aqui tá o QR Code, caso vocês queiram dar uma olhadinha mais sobre ele, e aqui ele fala muito sobre a sífilis no Brasil. Houve uma epidemia de sífilis recentemente no Brasil, o risco de sífilis congênita depende da concentração do agente na mãe. Lembrando que o VDRL ele é mais acessível, mas o FTABS positivo mais rápido, ele acaba sendo melhor, porque ele positiva mais rápido. E se lembrar sempre que a penicilina G-benzatina é o tratamento de primeira linha. A gente tem que pensar que o tratamento do parceiro ele é muito essencial para não reinfecção e também a ultrassom obstétrica após a 20ª semana identifica esses sinais sugestivos de infecção. Aqui a gente vê os métodos de estudo sobre esse artigo que ele foi publicado. Então, eles serviram prontuários
de 2007 a 2016 de mulheres grávidas com sífilis, avaliou também os dados do FT-ABS positivo, eles viram que após o tratamento houve o acompanhamento da análise dos VDRLs e o tratamento no pré-natal bem sucedido identificou que diminuíram o VDRL em 2 títulos após 3 meses ou 3 títulos após 6 meses no término do tratamento. Quando a gente vê aqui um tratamento de complicações, né, quando a gente vê aqui um aborto, baixo peso ao nascer, morte fetal, trabalho de parto prematuro, trabalho de parto pré-termo, tardio. Então, há um pior prognóstico quando diagnosticado tardiamente. Aqui a gente vê os resultados como uns resultados que foram associados ao diagnóstico laboratorial positivo para sífilis, que é aquilo que eu falei, prematuridade, falta ou falha do tratamento, baixo peso ao nascer, resultados de infecções congênitas, cuidados de pré-natal, e foram encontrados resultados semelhantes dos pacientes que usaram ceftriaxona 1 grama por 10 dias e aqueles que usaram também a penicilina G-benzatina. Tem aqui cuidado no pré-natal com mais de 6 consultas, tratamento insuficiente, idade gestacional maior que 37 semanas, parto vaginal, que foi a do nosso paciente, tem o maior risco para desenvolver a infecção congênita. Aqui a gente vê um pouco sobre a classe econômica, então mulheres com níveis mais baixos de educação são mais suscetíveis, o diagnóstico feito no segundo ou terceiro trimestre é o que mais acontece hoje em dia. Tratar o parceiro ainda é um desafio para isso, porque tem muita baixa adesão. E, por fim, os desafios para o SUS, ele acaba sendo evidente para isso. Então, a prematuridade, a morte e o aborto são consequências graves. O acompanhamento do RN infectado tem um custo evitável para o SUS. Apesar do investimento, a realidade no SUS acaba sendo outra. A adesão baixa ao tratamento do parceiro é um desafio ainda. Prevenção mais tratamentos necessita de políticas, então precisamos de mais políticas públicas em relação a isso. E por fim, o tratamento, a vigilância e acesso à informação precisa melhorar cada vez mais em relação à sífilis congênita, como também todas as outras patologias, todas as outras doenças, focando tanto na mãe como no feto. Aqui são as minhas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção de todos.